Muito joia. Vamos agora para o nosso estudo bíblico, tão aguardado estudo bíblico, Salmo 137. Eu vou te convidar a ler esse texto. Ele vai aparecer na sua tela novamente. Leremos o Salmo 137, tá bom? Vamos lá. Diz assim o Salmo 137. Às margens do rio da Babilônia nos assentamos e choramos, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia penduramos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos oprimiam pediam que nos alegrássemos. Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Ó Jerusalém, que a minha mão direita se atrofie se eu me esquecer de ti, que a minha língua se prenda ao céu da boca, se não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Senhor, lembra-te dos edomitas, do dia de Jerusalém, pois eles diziam: arrasai-a, arrasai-a até os alicerces. Filha da Babilônia, que serás destruída. Feliz aquele que te retribuir o mal que fizeste a nós. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Que salmo único em toda a Escritura. Há outros parecidos com esse no livro dos Salmos, mas muitas pessoas preferem fugir de palavras como essas, especialmente a que acabamos de ler no versículo 9. Os salmistas desejando que Deus esmague, ou desejando que alguém esmague a cabeça das crianças, dos filhos dos seus inimigos com uma pedra. Como compreender esse texto? Esse é um salmo de lamento, porém que se enquadra também em um salmo imprecatório. Tá? O salmo de imprecação, um salmo que deseja vingança contra os seus inimigos, contra os inimigos dos salmistas. Nós vamos entender o que significa isso e tentar entender a mensagem desse salmo, tá bom? Eu quero começar esse estudo respondendo a 3 perguntas iniciais que nos ajudam a entender o que esse salmo é, tá? A primeira pergunta é o que é um salmo imprecatório? O que é um salmo imprecatório? Imprecar significa pedir algo de forma insistente. Literalmente é isso. É insistir em um pedido. Tanto uma coisa boa quanto uma coisa má. Alguns salmos de lamento são chamados assim porque eles pedem insistentemente a Deus por justiça contra os seus inimigos. Isso é um salmo imprecatório. A segunda pergunta é: como podemos entender esses salmos? Nesses salmos, parece que há um conflito. Por um lado, Deus é justo, e por isso Deus executa a justiça, mas Deus também é redentor, Deus é misericordioso. Porém, nesses salmos aqui, o autor ele clama por justiça, e não tanto por misericórdia contra os seus inimigos. Ele quer que a justiça seja feita, porém, isso não significa, só porque ele está pedindo para que Deus faça justiça, que Deus não seja misericordioso. Tá? A gente precisa lembrar que os salmos são orações de crentes do passado, são registros de orações dos crentes do passado. Então, as pessoas falavam isso a Deus, mas não significava que Deus deixava de ser misericordioso. Então, em outras palavras, o salmista aqui está pedindo para Deus agir conforme o seu caráter. Deus agir conforme a sua ira santa. E a gente sabe que ira é algo bom essencialmente, porque a ira é vista em Deus. Por exemplo, Romanos 1 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade dos homens, ou seja, Deus é um Deus irado. Não quer dizer que ele é bravinho, que ele está vermelho com raiva das coisas, mas que a ira que está em Deus só pode ser uma coisa boa, porque não há pecado em Deus, né? A ira essencialmente é uma resposta justa contra a injustiça. Então a ira é uma resposta justa contra a injustiça. E isso está em Deus. Quando acontece uma injustiça, Deus fica irado. Por quê? Porque essa é uma resposta correta diante da injustiça, que vai executar justiça. Né? Então a ira desperta a prática da justiça. Então a ira é a aplicação prática da justiça de Deus. Nós também podemos nos irar
santamente, né? Não pecaminosamente. Porém, quando nós nos iramos, nós pecamos tentando combater a injustiça que vemos em meio ao nosso pecado. Então nós muitas vezes não nos iramos com injustiça, nos iramos apenas com aquilo que ofende a nossa visão de mundo, as nossas preferências, né, e não necessariamente seja um pecado. Então aí já estamos pecando, porque não nos iramos com injustiça, estamos nos irando simplesmente com uma coisa que não é injusta. E mesmo quando nos iramos com uma coisa que é injusta, nós podemos reagir de maneira pecaminosa com violência ou com vingança. E não somos capazes de executar a verdadeira justiça porque somos pessoas pecadoras e finitas, né? Então, esses salmos aqui, eles reconhecem que o próprio salmista não é capaz de executar a verdadeira justiça. Então ele clama para aquele que pode fazer isso, que é Deus, né? Uma terceira pergunta, talvez você já esteja fazendo ela, é por que esse tipo de salmo está na Bíblia? Por que esse tipo de salmo está na Bíblia? Eu poderia sugerir para você a seguinte resposta. Esse tipo de salmo está na Bíblia para mostrar que eu e você somos parecidíssimos com o salmista. Parecidíssimos com o salmista. O mais chocante não deveria ser ler isso na Escritura, mas deveria perceber esse tipo de sentimento no nosso próprio coração. O nosso próprio coração clama por algum tipo de justiça. Por mais que você não reconheça, isso acontece no meu e no seu coração. E orações assim, elas, como as do Salmo 137, elas removem a justiça das nossas mãos e elas direcionam esse clamor por justiça para Deus. Todos nós temos algum tipo de injustiça que sofremos na nossa vida, e orações assim falam para Deus: Deus, eu não quero fazer justiça com as minhas próprias mãos, mas eu peço para que o Senhor faça. Então, eu entrego esse caso nas tuas mãos, né? Então, na verdade, esse é um verdadeiro ato de não violência. Por mais que você esteja irado com uma injustiça, por mais que você esteja sentindo as dores provocadas pelo mal nesse mundo, você não decide se vingar, apesar de que tem muita vontade de fazer isso, mas você pede para que Deus faça justiça. Esse é o local da oração imprecatória nos Salmos e na nossa vida, né? Portanto, esse tipo de oração coloca os nossos sentimentos em ordem, organiza aquilo que está dentro de nós, né? E nos impede de desejarmos vingar a nós mesmos. Ou nos impede também de murmurarmos, de inflamarmos ódio, inflamarmos o ódio e inflamarmos outras pessoas por meio da fofoca, né? Então a gente às vezes não tenta fazer justiça com as próprias mãos, mas nós difamamos a pessoa que nos causou injustiça, ou vivemos a murmurar, falando do nossa dor para os outros. E isso nunca é produtivo, né? Porque só nos afunda mais em amargura, em rancor, em raiva. A oração imprecatória resolve essas coisas. Ela pega essa vontade de vingança que temos e direciona para Deus. Deus, por favor, faça o que eu não posso fazer. E eu não posso ficar vivendo com esse sentimento sem direcionar para o Senhor. Então a igreja antiga acreditava que todos os mártires oravam os salmos imprecatórios. Antes de morrer, sendo queimados vivos, ou crucificados, ou cerrados ao meio, esses homens, a igreja acreditava que esses homens oravam os salmos imprecatórios, porque faziam muito sentido naquela época, naquele momento de vida, né? Então esses salmos são muito bem-vindos àqueles que sofrem injustiças cruéis e violentas. Talvez você nunca tenha passado por algo assim, mas pessoas passam por isso. Por uma calamidade, por uma catástrofe, por um evento de assassinato, um abuso, coisas assim terríveis que homens façam com outros homens, e salmos assim servem muito para pessoas que passam por essas coisas. Muito bom, uma vez que eu fiz essa introdução com 3 perguntas, eu quero falar um pouquinho sobre o contexto do Salmo 137. Judá, no contexto do Salmo 137, Judá havia sido conquistada pelos babilônios. A gente tem falado muito sobre isso nos livros do Antigo Testamento, né? E Judá foi exilado para a Babilônia. Então esse salmo aqui, ele é composto neste contexto, no contexto exílico,
ou melhor, a gente vai descobrir que ele foi compilado depois do exílio. Para que a gente compreenda a mensagem dele, é necessário lembrar o que aquele povo viveu até que chegasse ao ponto de escrever essas palavras. Tá? Deus havia prometido castigar o seu povo por causa dos seus pecados, da sua quebra da aliança, né? Por meio dos caldeus, que também eram chamados de babilônios. E eles eram extremamente cruéis. Em Abacuque, capítulo 1, Deus descreve a maldade desses homens e ele diz: estou levantando eles para trazer disciplina contra o meu povo. E essa crueldade foi percebida quando Nabucodonosor cercou Jerusalém e conquistou essa cidade em 597 a.C. Nesse dia, os exércitos babilônicos eles cercaram Judá, ou seja, ninguém entrava e ninguém saía. Eles fecharam as fontes de água, então não havia mais água dentro da cidade, e o povo começou a morrer de fome e de sede. A situação era tão terrível que mães chegavam a comer os cadáveres dos seus filhos. Por serem mais frágeis, as crianças morriam antes de fome e de sede, e as mães comiam a carne do cadáver de seus filhos. A calamidade foi tanta que, nas suas lamentações, Jeremias diz que mais felizes foram os que morreram pela espada do que os que morreram de fome, porque a fome foi terrível. E quando não havia mais resistência em Jerusalém, Nabucodonosor entrou e destruiu o templo de Salomão com toda a sua glória. Ele arrasou a cidade e deixou pedra sobre pedra, apenas isso. Ele matou milhares de soldados que haviam sobrado ali em Jerusalém. Ele abusou das mulheres e depois as matou. Ele pisoteou velhos e crianças na lama das ruas. Pisoteou, como se alguém que pisa uvas para produzir vinho ou um suco de uva. Ele pisoteava pessoas, crianças e idosos nas ruas, e ele levou o restante do povo ao cativeiro, deixando apenas alguns ali em Jerusalém. Mas Deus prometeu que dentro de 70 anos ele iria castigar todos os que fizeram isso ao seu povo. Olha que interessante, duas profecias em Jeremias. Eu te convido a abrir aí. Jeremias capítulo 25. Versículo 12. Olha o que Deus prometeu aí. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a maldade do rei da Babilônia e a sua nação, diz o Senhor. Também tornarei a terra dos babilônios em assolação para sempre. Deus prometeu: vou castigar, depois de 70 anos, a nação da Babilônia. Eu vou retribuir a eles tudo que eles fizeram de mal contra vocês. E aí, quando você caminha um pouco mais em Jeremias, no capítulo 29, versículo 10, nós lemos assim: porque assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito e vos trarei de volta a este lugar. Quando chegassem os 70 anos em que Deus castigaria a Babilônia pelo que fez, ele livraria Judá do cativeiro babilônico. Então havia essas duas promessas, né, de castigo à Babilônia e de libertação do exílio. E ao que parece, esse salmo foi escrito, o Salmo 137, ele foi escrito depois que o povo foi liberto do exílio e retornou a Jerusalém. Então, nesse salmo que nós lemos, os salmistas relembram do que aconteceu com eles lá no exílio, o que eles viveram lá, e ele mostra o desejo dos salmistas naquela época. O que eles pensavam naquela época, que era o desejo de que Deus cumprisse o que ele tinha prometido. Deus já tinha prometido que ele ia fazer vingança contra os babilônicos, Deus já tinha prometido que ia libertar o seu povo, então eles estão pedindo: Deus, faça a vingança, faça a justiça que o Senhor prometeu, não só com a Babilônia, mas também com todos os nossos inimigos que zombaram de nós naquela época. Dá para começar a entender um pouco mais o que o Salmo diz, né, depois desse contexto. E aí nós chegamos ao estudo dele em específico. Nós passearemos um pouco rapidamente aqui, mas perceba que o Salmo se divide em 3 partes principais aí. Em primeiro lugar, ele tem uma lembrança. Os salmistas lembram de algo que aconteceu com eles lá naquela época. Segundo, eles contam para nós como foi a resposta deles, versículos 4 até 6. Então a lembrança, versículos 1 a 3. A resposta deles ao que aconteceu
versículos 4 a 6. E aí nós vemos em terceiro lugar os pedidos que eles faziam para Deus naquela época. Quais eram os pedidos de oração nas reuniões de orações deles? Olha lá, versículos 7 até 9. Tá bom? Nós vamos chegar lá. Vamos olhar para a lembrança que eles fazem. Versículos 1 a 3 diz assim: às margens dos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia penduramos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e nos oprimiam. E o que nos oprimiam pediam que os alegrássemos. Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Qual é a lembrança dos salmistas? Enquanto eles ainda estavam na Babilônia, eles se assentavam e choravam às margens do rio na Babilônia, e eles choravam por causa de tudo o que havia acontecido com eles. Faz sentido, né? E não só choravam, como eles pararam de fazer festas, como de costume. O povo judeu é um povo muito lembrado pelas suas festas. Eles pararam de fazer festas. Eles penduraram as suas chuteiras, né? Eles penduraram as harpas. Por quê? Porque eles não tinham motivo de alegria. Todos os instrumentos de festa, para que eles iam usar? Tudo que eles viveram, não havia motivo de alegria. Porém, os babilônios pediam para eles que eles cantassem e se alegrassem, né? Então você consegue ver aqui um pedido irônico, um pedido maldoso. Nitidamente os babilônios zombavam dos judeus, desprezavam a sua nação, desprezavam a sua crença, a sua religião e desprezavam Sião, né? Que era aquele monte em frente da cidade de Jerusalém. Desprezavam a cidade de Jerusalém. Era isso que acontecia. Além de tudo que sofreram, ainda eram tratados de maneira irônica, maldosa, e eram zombados e desprezados. Qual que é a resposta dos salmistas? Versículos 4 a 6. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Ó Jerusalém, que a minha mão direita se atrofie se eu me esquecer de ti, que minha língua se prenda ao céu da boca se não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Os salmistas responderam que não fariam isso. Eles não iriam cantar naquela situação. Como que eles se alegrariam e festejariam se eles estavam de luto? Eles foram derrotados, saqueados, violentados, deportados para uma terra estrangeira. Eles não estavam mais na sua terra, não havia motivo para cantar. Mas não havia motivo para cantar apenas naquele momento. Eles criam que um dia voltariam a Jerusalém. E eles prometeram que não esqueceriam de tudo o que acontecia ali em Jerusalém. E o que acontecia em Jerusalém, em especial, era o culto a Deus dentro do templo. Então o desejo deles por voltar à sua terra e voltar ao culto era tanto que eles estavam dispostos a abrir mão, perceba, das suas próprias mãos direitas. Na maioria das pessoas, a direita é a mão dominante, né, a mão que se mais usa. Então seria a mão principal, a mais importante. Eles estavam dispostos também a abrir mão da própria língua e ficarem mudos e nunca mais cantarem. E estavam dispostos a abrir mão até da própria alegria, você percebe isso, para poder voltar para Jerusalém e cultuar a Deus como um povo. Interessante ver o desejo desse povo em voltar a cultuar no local onde cultuar a Deus no local onde Deus havia ordenado. Será que é assim que nós temos desejado o retorno dos cultos nesta pandemia, né? Dispostos a abrir mão das nossas mãos direitas, cada um tem uma, né? Mas enfim, da nossa mão direita, da nossa própria língua, da nossa própria alegria, negociar isso em troca de voltar aos cultos. Interessante você ver o carinho e a dedicação que esse povo tinha pelo culto a Deus. E aí nós terminamos o salmo com o pedido, ou os pedidos dos salmistas, né? Olha os versículos 7 a 9. Se prepare aí, porque é aqui que o calo aperta, né? Olha lá. Senhor, lembra-te dos edomitas, do dia de Jerusalém, pois eles diziam: arrasai-a, arrasai-a até os alicerces. Filha da Babilônia, que serás destruída. Feliz aquele que te retribuir o mal que fizeste a nós. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Nesses versículos que lemos, os salmistas fazem um pedido e expressam um desejo. Tá? Então, a gente vê duas coisas acontecendo aqui. Primeiro um pedido, depois um desejo. Pedido está no versículo 7. Em resumo é: Senhor, lembre-se do que os edomitas nos fizeram. Você vê isso no versículo 7.
Edomitas eram os descendentes de Edom, que eram filhos de Esaú, irmão de Jacó, e Jacó era o pai da nação de Israel. Então, os edomitas, que eram filhos de Esaú, eles odiavam os judeus e eles tinham muita inveja desse povo. Quando Jerusalém foi conquistada, eles se alegraram muito com isso e eles gritavam: olha, isso mesmo, destruam essa cidade, não deixem sobrar nada, tem que matar todo mundo mesmo. E o que os salmistas pediam aqui era para que Deus não se esquecesse dessa atitude dos edomitas. E que Deus desse a eles a paga dessa atitude deles. Que Deus fizesse justiça contra eles. Esse é o pedido. Em segundo lugar, nós vemos o desejo, versículos 8 e 9. Em resumo, o desejo é que os babilônios sofram como nós sofremos. Que os babilônios sofram como nós sofremos. Perceba, eles afirmam que sabiam que a Babilônia e os seus filhos, ou seja, todo o seu povo, todas as suas cidadelas, todas aquelas nações que estavam debaixo do controle de Babilônia e que faziam mal às pessoas também, eles sabiam que ela e todos os seus filhos seriam destruídos. Por quê? Porque Deus tinha prometido isso, lembra? Em Jeremias. Mas, mesmo sabendo disso, eles afirmam que feliz seria quem os destruísse. A vontade de vingança era tanta que eles chegam a desejar que os filhos dos babilônios, as suas crianças, tivessem, no versículo 9 nós lemos, as suas cabeças esmagadas contra uma pedra, mas que foi algo exatamente o que aconteceu com seus próprios filhos, quando a Babilônia os atacou. Então, em outras palavras, eles estão dizendo que os babilônios sofram o que nós sofremos. Exatamente o que nós sofremos. Eu quero que você faça comigo um exercício de aplicação nesse salmo. Eu tenho aqui quatro sugestões de como nós podemos lidar com esse texto. O que nós podemos fazer com ele. Ou como nós podemos explicá-lo às pessoas e explicar a nós mesmos. Né? Como que um salmo está na Bíblia pode falar um negócio desse aqui. Há 4 elementos principais nesse salmo que eu quero destacar aqui. O primeiro elemento é a legitimidade do lamento. A legitimidade do lamento. Aquele povo estava extremamente triste pelo que havia acontecido com ele. E expressou isso por meio da sua decisão de não mais cantar ou não mais se alegrar até que tudo passasse. Então o lamento e a tristeza pelas coisas ruins que nos acontecem é algo legítimo. Nós não podemos ou não precisamos tentar ficar disfarçando a dor que nós sentimos. É legítimo sentir dor. Nós não podemos também tentar abafar ou reprimir que os outros lamentem a sua dor. Porque expressar o lamento é algo legítimo. E os salmistas fizeram isso com uma espécie de jejum de música. Eles disseram: nós não vamos cantar até que voltemos para Jerusalém. Quem sabe aqui é para você que está sentindo muita dor, até que a sua dor passe, você não queira expressar o seu lamento, que é legítimo, através de algo semelhante, através de algum tipo de jejum. Isso também é válido. Abrir mão, olha, enquanto eu não tiver a minha dor curada, ou enquanto Deus não restituir, eu vou abrir mão disso, porque não há motivo para eu me alegrar, não há motivo, enfim. A legitimidade do lamento. Esse salmo mostra para nós, lamentar é legítimo. Expressar a nossa dor é legítimo. Nós não deveríamos impedir isso que aconteça na vida das pessoas. Muitas vezes nós queremos dizer: não diz isso, você não pode expressar isso e tal. Nós não estamos na pele da pessoa, nós não sabemos o que ela está sentindo. É legítimo sentir dor e expressar essa dor. É válido. O segundo elemento que nós vemos nesse salmo é a sinceridade na oração. A sinceridade na oração. Os salmistas não foram polidos em expressar o seu desejo de vingança a Deus. Né? Eles saíram do politicamente correto e eles fizeram uma oração que poderíamos chamar de oração suja. Uma oração suja. Isso aqui é muito interessante. Muitas pessoas evitam falar o que pensam nas suas orações a Deus.
Porque essas pessoas acham que aquilo é impróprio, aquilo é ofensivo, aquilo não pode ser direcionado para Deus. Porém, é o que elas pensam. Elas estão pensando aquilo. E muitas vezes é o que elas falam aos outros ou deixam transparecer nas suas atitudes. E isso significa que se nós sentimos algo e nós fingimos diante de Deus que não sentimos isso, nós estamos sendo hipócritas. Porque Deus deseja sinceridade. Deus sabe exatamente o que está no teu coração, mesmo que você finja que não está aí. Querido, querida que está me acompanhando nessa hora, mesmo que seja algo errado, que está aqui dentro, nós devemos ser sinceros para com Deus. E nós devemos expressar diante dele aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos. E Deus nos dá abertura para isso. Tanto que o Salmo 137 está aqui para isso, para mostrar que ele ouve orações assim. E que nós podemos fazer orações sinceras. Muitas vezes nós falamos das nossas dores para todo mundo, mas nunca para Deus. E às vezes nós não falamos para ninguém. Nós apenas guardamos para nós. Deus diz, há espaço no relacionamento comigo para que você expresse essas coisas para mim. Só se nós fizermos isso é que nós vamos dar oportunidade para Deus resolver as nossas emoções. Para que Deus conserte o que precisa ser consertado dentro de nós. Porque Ele é o único que pode fazer isso. Esse é o segundo elemento que nós percebemos nesse salmo, a sinceridade na oração. O terceiro elemento é o clamor por justiça. E nós vemos isso muito claramente nesse salmo, o clamor por justiça. O que os salmistas pedem para que os edomitas, e aconteça com os edomitas e os babilônios, é algo muito duro. Né? Porém, era o que mais se aproximava da justiça no contexto em que eles estavam em meio ao que aqueles dois povos haviam cometido contra Judá. Eu quero que você pense na seguinte ilustração. Se alguém te rouba um doce, eu vou usar uma ilustração bem simples. Né? Se alguém te roubou um doce, qual seria a melhor maneira da justiça ser feita? Não seria a punição ao ladrão e a restituição do doce para você? E não só a restituição do doce, mas de todo o prejuízo que esse roubo te causou? Seria uma justiça simples, né? Para um crime simples. Logo, eu quero que você pense agora nas seguintes condições. Se alguém assassina o seu pai, se alguém esfaqueia sua mãe, se alguém abusa, estupra e mata a sua esposa na sua frente, se alguém pisoteia os seus avós em praça pública, se alguém esmaga a cabeça dos seus filhos com uma pedra, o que você, como ser humano, iria desejar que fosse feito a essas pessoas como forma de execução de justiça? Pode ser sincero. No mínimo, seria que essas pessoas sofressem o mesmo que nós sofremos. Que acontecesse com elas o mesmo que aconteceu conosco. E o que os salmistas estão pedindo no Salmo 137 a Deus é exatamente isso. Deus faça com eles o que eles fizeram conosco. Que eles sintam a dor da angústia, da perda, da calamidade como nós sentimos. E o que os salmistas estão pedindo aqui era para que Deus cumprisse aquilo que ele já tinha prometido. Lembre disso. Anos atrás ele já tinha prometido que iria castigar os babilônios e iria castigar todos os que fizeram mal a eles. Então eles só estão pedindo aquilo que Deus já prometeu. Mas eles também estão pedindo aquilo que eles já tinham visto Deus fazer no passado. Por exemplo, Deus, quando nós lemos o livro de Josué, nós vemos que Deus castigou toda a família de Acã, até os seus filhos, a sua esposa, por causa de um pecado que só ele cometeu. Você lembra lá que quando eles conquistam Jericó, Deus disse, ninguém vai levar nada daí. Todo o despojo, todos os bens que vocês adquirirem na guerra aí vão ser dedicados a mim. E Acã esconde lá uma capa babilônica, esconde uma peça de ouro e põe na bagagem dele. Só Acã sabia disso. E aí, em consequência desse pecado, em disciplina, Deus mata não só Acã. Primeiro, Deus permite que o povo seja derrotado contra seus inimigos, então vários soldados morrem na batalha por causa desse pecado de Acã, de um só homem. Depois disso, Josué chega para Deus e Deus diz, nós perdemos a batalha. O que está acontecendo? Deus diz, tem pecado no meio do povo. E aí ele pergunta, tá, e quem foi? Deus acaba mostrando que foi Acã.
E aí Deus diz, agora vocês vão apedrejar não só Acã, mas Acã, sua esposa, os seus animais, os seus servos e os seus filhos, mesmo que sejam filhos pequenos. Uau! Deus já tinha castigado toda a família de um homem por causa do pecado apenas dele. Então, por mais que os filhos os filhos dos babilônicos não tivessem entrado lá em Jerusalém há anos atrás e matado todas as pessoas lá e feito todas as calamidades, o que o salmista está pedindo é, Deus, como o Senhor fez com Acã, e com tantas outras situações do Antigo Testamento, que o Senhor faça também com os babilônicos. Que eles morram, que os filhos deles também morram. Porque o pecado de Acã afetou toda a sua família, afetou todo o povo. Então o pecado desse povo afeta toda a sua família e todo o seu povo. Ainda em Josué, você percebe que Deus ordena para que todo o povo de Israel, que o povo de Israel mate, assassine, tire a vida de todo o povo cananeu, que todo o povo cananeu seja destruído. Não só matar soldados, mas matar mulheres, idosos, crianças. Então Deus já tinha pedido isso para o povo, como maneira de executar sua justiça contra o pecado dos cananeus. E o que os salmistas estão pedindo nada mais é do que que eles já tinham visto Deus fazer no passado. Se você está com pulga aí atrás da orelha, peraí, ou não virou nem pulga, já é um elefante aí, né? Como assim Deus matou os filhos de um cara por causa do pecado dele? Ou Deus mandou matar todo um povo, crianças, mulheres, idosos? Eu não vou responder essa pergunta aqui, tá? Porque o Salmo não trabalha isso aqui, mas eu quero recomendar para que você assista uma pregação que eu fiz em Josué, que também vai estar o link aqui na descrição desse vídeo, que ali nós tentamos lidar com essa questão e tentamos responder a essa pergunta: como que Deus mandou matar pessoas e matou crianças que eram filhas de pessoas que haviam pecado, né? Lá nessa pregação que nós fizemos no livro de Josué, você vai encontrar aqui, vale a pena assistir. Nós tentamos mostrar como a Bíblia lida com isso, tá bom? Então, se você tem dúvida, gostaria de saber mais sobre isso, te recomendo assistir essa pregação. Mas por hora, o que nós precisamos destacar nesse Salmo 137 é o fato de que os salmistas pedem que Deus faça aos seus inimigos o mesmo que eles fizeram a Judá. Em resumo, é isso. E em meio a isso, eles não decidem vingar a si mesmos. Eles poderiam ali sacar as suas espadas e tentar matar aqueles babilônios que estavam ali zombando deles, mas eles não fizeram isso. Eles clamam a Deus para que Deus execute justiça, a justa justiça contra os seus malfeitores. É interessante isso, porque muitas vezes nós desejamos que aqueles que nos fizeram mal sofram como nós sofremos. Nós desejamos isso também. Mas ao invés de pedir para que Deus faça justiça, nós tentamos nós mesmos executar essa justiça. E nós tentamos devolver o mal com o mal. E o que acontece é que nós não conseguimos executar a verdadeira justiça. E mesmo que a gente não faça nada contra a pessoa, a gente acaba ficando amargurado contra ela, e a gente acaba murmurando e sendo pessoas rancorosas. E isso também é uma maneira de reagirmos ao mal que nos fizeram, né? Mas pedir para Deus a justiça não seria uma solução para isso? Seria. E é isso que os salmistas estão fazendo. Mas aí surge a seguinte pergunta: bom, José, você está falando para mim que eu posso pedir para que Deus faça justiça contra aqueles que me fizeram mal, mas isso não seria uma falta de amar aos inimigos? Falta de amor aos inimigos? O Novo Testamento não nos manda amar os nossos inimigos, né? E não devolver o mal com o mal? Não seria. Não seria uma falta de amor aos inimigos. Nós somos chamados a amá-los, mas não a apoiar a sua maldade. Somos chamados a amar os nossos inimigos, mas não a apoiar a sua maldade. Nós deveríamos amá-los nós deixaríamos de amá-los se nós buscássemos justiça com as próprias mãos. Isso não é amor. Porém, quando nós pedimos para que Deus os castigue, nós estamos demonstrando que mesmo que tratemos esses inimigos com bondade, que era o que o povo fazia lá no exílio, eles ainda merecem ser castigados. Eles ainda merecem ser punidos. E só Deus pode fazer isso de forma plena. Então nós tratamos eles com bondade, mas nós dizemos: Deus, eles são maus. Nós pedimos para que o Senhor faça justiça. Eu gostaria de fazer, mas não vou fazer. Eu tenho que tratá-los bem, eu tenho que amá-los. Mas eu sei que o Senhor é justo e o Senhor vai punir eles pelo mal que eles me fizeram. Aí você diz: mas da onde você está tirando isso? Olha o que 1 Pedro, capítulo 2,
versículos 22 e 25 nos dizem. A 25 nos dizem. Isso que eu estou te dizendo, de que amar o inimigo significa que nós devemos sim tratá-lo com carinho, tratá-lo com amor, não retribuir mal com mal, mas que mesmo quando fazemos isso, nós podemos pedir para que Deus vingue a nossa dor nele, que Deus castigue o nosso malfeitor. Mas da onde isso vem? Olha o que nós lemos em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 22 até 25. Ele, Pedro que está falando de Jesus Cristo. Olha o versículo 21. Para isto fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados, porque vivíeis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma. Olha que impressionante esse texto. Amar o inimigo significa tratá-lo bem e não devolver mal com mal, mas não significa deixar de pedir para Deus fazer justiça contra ele. Porque foi exatamente isso que Jesus fez. Olha que interessante, Jesus amou os seus inimigos. Sim, óbvio. Tanto que ele morreu pelos seus inimigos, né? Nós éramos inimigos de Jesus. Mas ele entregou, diz o versículo 23, né? Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Essa era a maneira dele de amar o inimigo. Quando sofria, não ameaçava, mas, olha o que ele fazia. Entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus entregava toda aquela situação diante de Deus e dizia: Deus, o Senhor está vendo tudo isso e eu oro para que o Senhor, que julga com justiça, trate e lide com essa situação. E em meio a esse clamor, você lembra que Jesus ainda desejou em Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Queridos, nisso Jesus é perfeito, o que nós falhamos em fazer, né? E os salmistas também eram falhos assim. Jesus não se vinga, Jesus clama a Deus por justiça, mas Jesus intercede em favor dos seus inimigos. E Jesus perdoa os seus inimigos. Isso é graça. Isso é graça. E todos nós podemos experimentar dessa graça. E é o que Jesus espera que nós façamos com as outras pessoas. Mesmo que nós oremos por justiça, Deus espera que a gente também seja capaz de perdoar essas pessoas, mesmo sabendo que Deus um dia vai trazer justiça contra elas. Então, orar assim nos conduz à misericórdia, nos tira da raiva, do rancor, da mágoa e nos conduz à misericórdia, mesmo que a gente peça justiça a Deus. Porque dessa maneira nós podemos amar os nossos inimigos sem odiá-los. Porque nós os perdoamos. Mas pedir a justiça de Deus sobre a maldade desse povo, nós podemos pedir para que Deus os perdoe, mas caso eles não se arrependam, nós podemos pedir: Deus, eu perdoo essa pessoa, eu oro para que o Senhor perdoe, mas se ele não se arrepender, que ele sofra todo o mal que ele causou, que ele seja castigado pelo Senhor. Eu gastei mais tempo aí falando sobre o clamor por justiça. Esse é o terceiro elemento que aparece muito latente no Salmo 137. E aí o último que eu quero citar, volta lá para o Salmo 137. Quarto elemento é a lembrança da dor. A lembrança da dor. Algo que nós percebemos é que o povo já havia sido liberto. Pelo contexto do Salmo 137, ele é escrito, é composto no passado, né? Você lê, algumas versões dizem, olha, lá nas margens do rio da Babilônia nós assentávamos e chorávamos. Né? Então estão lembrando de algo que aconteceu, estão lembrando da dor que sentiram. Interessante, né? O povo já havia sido liberto, ele já havia visto a Babilônia ser destruída, porque foi o que aconteceu. Os sírios conquistaram a Babilônia e por causa disso o povo judeu pôde voltar para sua terra. Então, eles já tinham visto a Babilônia ser destruída, nessa época em que estão compondo o Salmo 137, e em breve eles veriam os edomitas serem também exterminados. Isso aconteceu lá no ano 70 depois de Cristo. Mas mesmo assim, eles decidiram, lá em Judá, depois de ter voltado do exílio, eles decidiram compor esse salmo
para se lembrar daquele momento de dor que tiveram no passado. Mas não era simplesmente para se auto-afligir, né? Ou causar mais dor em si mesmos ainda, como pessoas masoquistas, né? Eu quero lembrar do meu passado para poder recordar da dor que senti, porque eu, enfim, e também não era para ficar guardando mágoa, rancor, né? Olha o próximo salmo, depois do salmo 137. Olha o que diz o salmo 138. Ele está sendo composto por essas pessoas que voltaram do exílio. Então o salmo 138 tem que ser lido depois do 137. Em sequência, olha o que diz o 138. Eu te louvarei de todo o coração, cantarei louvores a ti diante dos deuses. Inclino-me para o teu santo templo e louvo o teu nome por teu amor e fidelidade, pois engrandeceste o teu nome e a tua palavra acima de tudo. No dia, perceba o versículo 3, no dia em que clamei, tu me respondeste e me deste vigor, fortalecendo minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora o Senhor seja sublime, ele atenta para o humilde, ele conhece o arrogante de longe. Embora eu enfrente angústias, tu me vivificas. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua mão direita me salva. O Senhor cumprirá seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, dura para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Perceba o que eles estão fazendo aqui no Salmo 138. Eles estão celebrando a Deus porque Deus ouviu os seus clamores e Deus os livrou das mãos dos seus inimigos. Não só isso, mas eles estão olhando para o futuro, um dia em que Deus reinará sobre todas as nações. Ou seja, no Salmo 137, primeiro, eles se lembram da sua dor no exílio, para depois chegar no Salmo 138 a celebrar a sua libertação. Então, queridos, fazer isso, lembrar da dor, para então terminar essa lembrança com celebração a Deus, é algo saudável. É algo saudável para mim e para você. Lembrar das angústias que nós sofremos, a perda de um ente querido, a dor de ver pessoas sofrendo, pessoas que amamos, uma dor física, um mal que nos causaram, lembrar disso depois de tudo ter acontecido, mas ao mesmo tempo relembrar como Deus nos consolou, como Deus nos livrou dessas coisas. Isso produz glória a Deus, isso produz louvor a Deus e faz parte do nosso culto ao Senhor, e é por isso que esses salmos estão na Bíblia. Então, esse é o quarto elemento que eu queria ressaltar, a lembrança da dor. Eu quero encerrar a minha fala dizendo que os salmistas tiveram a oportunidade de ver a justiça ser executada contra aqueles que os fizeram mal, pelo menos uma justiça parcial. Porque eles foram libertos do cativeiro e eles viram de fato a Babilônia cair, e foi exatamente aquilo que eles desejavam no versículo 9 que aconteceu. Os filhos dos babilônicos foram mortos junto com eles e conquistados. Porém, isso ainda não era a justiça final. Deus um dia julgará não só alguns atos das pessoas, mas todas as suas atitudes em vida. Todas. E isso acontecerá no juízo final. E nesse dia, filhos não sofrerão o castigo como aconteceu em vários relatos e com a Babilônia, por exemplo, pelos pecados dos pais. Nessa terra até experimentam consequências, né? Mas naquele dia cada um vai prestar contas diante de Deus por cada pecado seu. O pai responderá pelos pecados como pai, e o filho como filho, enfim. Então isso significa que mesmo que Deus castigue quem nos faz mal, ou nos causa dor ainda nessa terra, isso está longe da verdadeira justiça. Essas pessoas podem pagar o mal que fizeram nessa vida ainda, mas a verdadeira justiça vai acontecer um dia, em que todos vão ser julgados e condenados por seus pecados. E somente aqueles que foram perdoados por Deus, por meio de Cristo, vão ser libertos deste castigo eterno. Por isso, eu queria te desafiar a não desanimar se a justiça contra aqueles que te ferem não for executada nessa vida. Pode ser que não aconteça. Eu quero te animar, porque um dia essa justiça vai acontecer plenamente. No dia da volta de Cristo, no dia do juízo final. E ao mesmo tempo, eu quero te desafiar a considerar o que você tem feito de mal aos outros. Né? E se arrepender disso. Se arrepender disso, aclamar pelo perdão de Deus antes que seja tarde demais. E a mão de Deus não está guardada, ela está aberta para perdoar aqueles que se arrependem. E a minha oração
pela sua vida é por isso. Tá bom, queridos? Esse foi o nosso estudo no Salmo 137. Eu espero que tenha sido claro o suficiente para você compreender a mensagem dele. É claro que ele levanta várias outras dúvidas, outras perguntas. Você pode colocar no chat aí e a gente vai respondendo ao longo das nossas próximas lives. Tá bom? Ou pode me perguntar pessoalmente pelo WhatsApp. A gente vai tentando lidar com esse salmo. Eu também não tenho todas as respostas não. Também tenho os meus dilemas, as minhas perguntas. Mas isso aqui foi o que Deus trabalhou no meu coração ao longo dos estudos para trazer para você a mensagem do Salmo 137. Tá bom? Nós vamos cantar esse salmo. Cantar esse salmo. É um cântico que foi encontrado naquele site que eu já tenho citado aqui várias vezes, chamado salterio.com, em que os autores do site eles pegam hinos do inário criado por João Calvino, lá em Genebra, o inário genebrino, né? Ou pegam salmos e adaptam a melodias mais atuais ou músicas clássicas. Então, é uma proposta de cantar os salmos. Tá? E esse salmo que nós vamos cantar é uma música que pega uma melodia, se não me engano, uma melodia escocesa, e eles colocam a letra do Salmo 137 nessa melodia. E você pode cantar junto com eles, mas eu acho que só o fato de você ler e ouvir o que eles vão dizer vai te ajudar muito a relembrar a mensagem do Salmo 137. E talvez se identificar com essa mensagem, tá bom? Então nós vamos ouvir essa música e depois eu vou encerrar o nosso estudo com uma oração. Tudo bem? Vamos lá. Nas margens lá dos rios da Babilônia nos assentamos, lembrando de Sião, nós choramos, nós choramos. Lá nos salgueiros nós penduramos todas as nossas harpas, pois nossos opressores a nós pediam canções alegres. De Sião, pois queriam ouvir os cantos, mas em terra de estranhos era impossível que minha mão direita resseque toda, se de Jerusalém eu vier esquecer, se de Jerusalém eu vier esquecer. Se eu não lembrar de ti, que minha língua ao meu paladar se apegue. Se eu a Jerusalém não preferir ao regozijo dos filhos de Edom, lembra-te, Senhor, para seres contra. Pois de Sião diziam até as bases arrasaia, has de ser Babilônia aniquilada. Quem te der, pois, o pago será bendito. Do mal que nos fizeste, sim, grande mal, feliz quem aos teus filhos pegar, prendê-los para
esmagá-los todos contra os rochedos. Amém. Vamos orar, queridos. Querido Deus, que salmo peculiar. Só o Senhor sabe exatamente o que cada um de nós tem no coração. Cada mágoa, cada rancor, cada injustiça que sofremos, cada maldade que nos causaram e até mesmo cada maldade que causamos nos outros. Por isso, a minha oração nessa noite é tripla. Meus pedidos são triplos. Em primeiro lugar, Senhor, eu quero pedir por aqueles que sofrem injustiças. Eu quero, Senhor, pedir para que o Senhor os livre disso. Para que o Senhor traga a paga para aqueles que lhes fazem mal. Que o Senhor os castigue. Que o Senhor julgue. Que o Senhor traga justiça. O meu segundo pedido, Senhor, é para que o Senhor trabalhe o coração desses que sofrem injustiça. Oro para que eles não sejam pessoas rancorosas, amarguradas, mas sejam pessoas que, ao invés de se vingar, de devolver mal com mal, ao invés de falar mal daqueles que lhe fizeram mal, ao invés de odiá-los, essas pessoas possam direcionar ao Senhor todo esse seu clamor por justiça, todas as suas angústias, a sua amargura, a sua tristeza, e que, ao fazer isso, clamem para que o Senhor faça justiça. E assim o Senhor traga paz aos seus corações, e eles sejam capacitados emocionalmente, capacitados a obedecer a Tua palavra, a perdoar essas pessoas. Mesmo que elas continuem orando para que o Senhor faça justiça contra elas, que elas perdoem aqueles que os ofenderam. E oro, Senhor, para que, em terceiro lugar, o nosso terceiro pedido é para que essas pessoas que fazem injustiças, e até nós mesmos, se arrependam. Que nos arrependamos dos nossos maus atos. Peçamos perdão ao Senhor. Aproveitemos a oportunidade de nos arrepender e de mudar. Senhor, eu oro por aqueles que têm a vida marcada por injustiças. Que o Senhor os constranja. Que antes de trazer a paga final, do juízo final a eles, que o Senhor dê para eles a oportunidade de se arrependerem, de se converterem de seus maus caminhos. Oramos pela salvação deles, Deus. Oramos para que o Senhor os perdoe. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém.